Manuel Antônio Spitz André trabalhou aqui com o Jorge Miguel também, né? Maia, e fizeram algumas publicações, né, Manuel? Isso. Hoje trabalho na rede pública aqui, municipal, estadual. O Rui Hertal, né, que foi professor da UF, né, já se aposentou, né, Rui? Isso. E também foi professor da rede municipal, estadual, né, de Niterói. Isso. Bom, é uma grande honra e eu vou dar a palavra para eles. A gente vai fazer assim da seguinte forma: cada um vai ter até meia hora para expor, né, o seu trabalho, a sua pesquisa. Depois a gente abre numa rodada de perguntas, de comentários, né? E aí mais tarde a gente encerra então. Quem quiser água, tem um filtro ali, tem um copinho ali, o banheiro é ali na cozinha, tá? E é isso. Vou começar passando a palavra para o Manuel Antônio. Uma honra ter vocês aqui. Bom dia a todos. Eu vejo aqui que nós temos aí um bom grupo de pesquisadores, né? De descendentes de colonos suíços, de alemães, né? E a nossa história, cada um sabe um pouquinho da história. Vou fazer um resumo, né, para a gente entrar no assunto. Europa, Brasil, né? Um período tumultuado, né? Final do século XVIII, início do século XIX. Revolução Francesa, Napoleão Bonaparte, Europa revirada, né? Então, a Suíça, embora neutra nessa situação, mas sentiu os efeitos desse desabastecimento, né? E junto a isso, não vou falar muito, senão, se fosse hoje em dia, dava CPI, né? Mas aparece o Sebastião Nicolau Gachet, o agente do cantão de Friburgo, para arregimentar colonos, para trazer para o Brasil. Aqui no Brasil, Dom João querendo desenvolver seu reino, mas querendo branquear a população também, né? Que só vinha africano escravizado, né? Opa, vamos trazer lourinho de olho azul aí para ver se branqueia um pouco essa população, né? E aí que se propõe a vinda de 100 famílias suíças para povoar Nova Friburgo. Só que vieram 260, né? Então, quer dizer, o troço já escapou do controle, né? Construíram 100 casas para 100 famílias e vieram 260 famílias. As terras que mediram, que demarcaram para esses colonos, foram as piores terras que poderiam existir na região. Então, a gente que tem essa coisa muito romanceada, né, da colonização suíça em Nova Friburgo, as terras que foram demarcadas para os colonos estão sem ocupar até hoje. Quem vem de Muri para Lumiar, região do Alto do Estuqui, Palmital, parte da Benfica, parte da Sibéria, ainda se encontram em Mata Virgem. E aí que os colonos se estabeleceram na vila, né? Formaram-se famílias artificiais de até 16 pessoas em cada casa, de 4 cômodos, até que se chegasse aos números coloniais, né? Foram demarcados 120 lotes para 200 e poucas famílias. Teve muita gente sem terra, né? E até que se chegasse a essas terras, né? Então começou a haver logo, porque aí vai ser o nosso amigo Rui que vai falar sobre isso, a colônia não durou 10 anos. Logo começou a haver um êxodo para outras regiões mais quentes, lá para as terras de você, né? Duas Barras, Monerá, Cordeiro, Cantagalo, Bom Jardim, como houve um grande êxodo também em direção ao nascente, que é aqui para o Vale do Macaé, né? Para ocupar essas terras aí de São Pedro, Boa Esperança, Gaudinópolis, Pedra Riscada, até a Barra do Sana, que essas terras já estavam meio que reservadas para uma companhia fazer
negociatas aí com o governo, mas os colonos se anteciparam e invadiram. E aí a colônia não durou 10 anos, né? Rapidamente a colônia se desfez, Nova Friburgo foi integrada ao velho esquema aí do Brasil colonial, né? De produzir para exportar, o café vinha chegando. E aí foi essa debandada geral de colonos aí para norte, sul, e até muitos voltaram para a Suíça, né? Isso nosso amigo Rui vai explicar bem. Pode, por favor. Bom dia a todos. Queria agradecer o convite de estar aqui. Eu acho que é importante a gente socializar o que a gente aprendeu, né? Pesquisou, e incentivar outras pessoas também a fazer pesquisa, né? Começando falando sobre a família, sobre o avô. Esse registro vai ficar para o futuro. No futuro vai saber como é que a gente vivia, né? Então a gente necessita dessas informações para conhecer nossas raízes e nos posicionar frente ao mundo, né? O que aconteceu aqui, eu acho que o que aconteceu, a colonização em si, eu acho que tem uma massa crítica de informações, né? Lógico que não está esgotado, muita coisa precisa ser estudada, por exemplo, do ponto de vista antropológico, sociológico, porque historiadores, geólogos, mais ou menos já balizaram a colônia, né? O que ela foi e tal, suas estruturas, etc. Né? E por que eu me interessei por esse tema sobre colonização? E a minha direcionamento foi em cima da saída. Eu falo sobre a colônia, como é que foi formada, isso, aquilo, aquilo outro, mas o meu objetivo principal é canalizar para a saída. Por que isso? Por que interesse nesses estudos? Primeiro, é uma herança familiar. Desde pequeno eu sei que somos descendentes de alemães, de suíços, Hertal, Vermelhinge, de outras famílias também. E aquilo está sempre, a conversa vai e vem, esse assunto estava em baila, né? E depois também, em 46, o Manuel Hertal, que era primo do meu avô, neto do João Hertal, que veio, né, antes, ele escreve um livro sobre a família e foi o grande tesouro que a família teve, porque ele conheceu os tios, né, da primeira geração, aquele negócio todo, e ele pôde então transmitir o que o pai dele falava, e ele escreveu o livro e salvou essa história nossa, né? Eu acho que uma história muito detalhada, mas o que ele pôde salvar, ele salvou, e é uma bênção para a família, né? Depois também eu percebia que nessa região eu morava em Bom Jardim, nasci em Bom Jardim, fiquei lá até 20 e poucos anos, depois fui para Niterói, moro até hoje em Niterói, e eu percebi que tinha muitos nomes, sobrenomes diferentes, né, daqueles portugueses, né, do Silveira, do Pereira e tal. Por que isso? Porque eles não foram para Friburgo. Por que eles estão fazendo aqui em Duas Barras, em Cantagalo, não sei mais aonde, voltaram para o Rio, né, etc. Então isso me despertou a atenção. Eu fiquei guardando aqui uma oportunidade de um dia estudar. Depois também minha família constituiu, junto com outras famílias, né, um encontro de famílias. Entrava Vermelhinge, Hertal, Tardem, várias outras, Monerá. E esses encontros eram anuais e perdurou assim, uns 5, 6 anos aquelas famílias reunidas. E a partir daí, então, não sei por que razão, outras famílias foram deixando de frequentar. E a família Hertal, então, abarcou esse encontro. E nós só paramos, em termos anuais, com a Covid agora há 2 anos. Ano passado retornamos, e esse encontro é todo final de setembro. O último sábado de setembro, que corresponde exatamente próximo do aniversário do alemão que veio, né? Muito bem. Então, e outros membros da família mais recentemente escreveram sobre a família, acrescentando aquele cabedal que o Manuel Hertal tinha desenvolvido, né? Isso, então, eu sou interessado nesse assunto, então só perdi uma festa da família, porque minha filha foi receber o livro quando se alfabetizou, então coincidiu, eu não pude, né, vir. Então eu sou sempre presente, gosto, embora não seja assim de uma pessoa de ficar chegando, não sou assim, eu fico no meu canto reservado, mas aquilo me agrada, estar junto com os amigos e os parentes, né. Bom, quando eu resolvi fiz minha faculdade, depois a pós-graduação, mestrado e doutorado na Federal do Rio de Janeiro, e o curso foi todo gratuito, né? E eu me senti também na obrigação, né, de
ao estudar a Friburgo, também socializar na medida do possível, né? Era uma dívida que eu tive com o povo brasileiro, porque me fez, né? Me garantiu até o doutorado, né? Bom, aí eu voltei, e a motivação, aquele empurrãozinho para fazer esse trabalho. Um dia eu vim com minha esposa Eliana a Friburgo, aquela rua que tinha o Médio Magazine ali, eu não sei o nome, subia. Ela foi comprar um cosmético ali numa lojinha e eu, enquanto esperava ela comprando, eu entrei no outra lojinha que parecia, não sei, alguma coisa de loteria esportiva, não me lembro bem vazia. Eu olhei assim, tinha uma estante de algumas revistas, né? Aí eu assim, não estou interessado em comprar isso. Quando meus olhos para baixo, assim, para a última prateleira, eu vi um livro solitário lá. Eu peguei, por exemplo, tinha que fazer, peguei. Quando eu vi, era o livro do Martin Nicolas, né? La Genèse de Nova Fribourg. Então aí eu achei caro a compra do livro, mas depois eu pensei, mas é importado também, tinha que ser caro, né? Aí eu cheguei em casa, fui para Bom Jardim, né? Casa do meu pé, fiquei lá. E aquela noite, por causa, passei a noite toda lendo o livro grosso, né? Lógico que eu não li página, fui pegando os assuntos mais importantes, fui lendo, então, e eu fiquei assim, extasiado com aquele livro, porque eu queria alguma coisa de Friburgo sólida, né? Uma coisa profunda, e ali estava, né? Mas só sobre a colonização suíça, a Alemanha não entra nessa jogada. Então eu tive esse prazer, né? Esse intenso prazer de ler alguma coisa substanciada que eu não sabia, não tinha conhecimento, né? Mas, ao mesmo tempo, né, uma tristeza enorme, porque quando eu li o livro e vi as condições da colonização suíça em Friburgo, eu fiquei pesaroso. Como é que pode? Não sabia disso, eu via só a parte agradável, né? E aí, assim, não, mas eu quero agora mergulhar nesse assunto para saber direitinho o que aconteceu na Nova Friburgo, né? Aí eu fui fazer o doutorado, escolhi esse tema, né? E mergulhei. Eu não tinha experiência nesse estudo de geografia histórica, né? Meu trabalho é geografia histórica, não é história. Aí eu comecei a pesquisar, ia na Biblioteca Nacional, que tinha muita informação, muitos documentos sobre a formação da colônia, né? E em Friburgo tinha o quê? O cotidiano dessa colônia, né? Aí eu fui lá, consultei com a máscara, né? Consultei que cada pasta tinha 300 documentos, então eu tinha que pegar uma por uma, ler e tal, escrito em francês, em português e tal, dificuldade de entender a letra, mas vamos lá, né? Aí a conclusão, algumas conclusões que cheguei, que vão explicar por que cerca de 40% dos imigrantes, não foi dos suíços mais alemães, depois eu acrescento os alemães, saíram de Friburgo, deixaram abandonado, não é possível, 40%, né? Muita gente. Então, geralmente, só ficou na colônia quem tinha família muito numerosa e as pessoas muito pobres. Quem tinha as mínimas condições procurou, né? Porque eles vieram inicialmente para matar a fome, porque a situação na Suíça estava terrível. E chegar aqui e eles ficarem também nessa mesma miséria, não adianta, né? Então, quem pode, eu quero realmente chegar a um lugar ao sol, né? E aqui não vai ter essa oportunidade, né? Então, eles começam a migrar e eu comecei, então, a pegar cada família, né, cada pessoa que migrava, porque vieram muitas pessoas isoladas, não só famílias, né? Aí comecei a mapear isso. Então, em 1820, quando eles chegam e tomam posse, né, você não tem saída de ninguém. Por quê? Você tinha um subsídio, 20, 21, e 21 a metade do subsídio, e as pessoas tinham aquela garantia de ter a terra. Agora, não era aquela terra plena, como ele colocou aqui, um lote inteiro para uma família, né? Um lote, eles pegaram um loteamento de 120 lotes, fizeram na área colonial 120 lotes, deixando 20 de reserva e dividiram os outros, sendo que o primeiro lote junto à vila de Friburgo, se não me engano, era para o padre, o segundo lote era para o médico que veio, né? E o restante, então, eles vão sortear entre os colonos. Então, um lote que era para uma família passou a ter 3 famílias. Isso é, aí eles o padre, né, Joás, ele vai fazer a composição das famílias que vão morar nesse lote. Foi prometido um lote para cada família, mas acontece com várias famílias e pessoas individuais no mesmo lote. E como é que eles dividiam a terra entre eles, eu não sei.
Eu imaginei isso por hipótese, né? As terras eram 17 pessoas em cada lote, mais ou menos, somatório, dividir um lote em 17 partes, no sentido vertical. Se a família tinha 4 pessoas, ficar com 4 partes daquele lote. Isso na minha imaginação como hipótese. Ou então dividir o lote em linhas verticais, 17 linhas verticais. Depois eu trouxe esse material, vocês podem, eu tirei do livro, as ilustrações, vocês podem devagar consultando, né? Eu só encontrei uma referência, um mapinha em que aparece a divisão entre as famílias. Foi a única. Então, me parece que eu cheguei à conclusão que era mista, tanto a divisão vertical como horizontal, né? Bom, então isso foi foi o segundo ou terceiro problema que os suíços tiveram. Tiveram o primeiro problema lá na Suíça, estava campeando a miséria, a fome. A migração era a única oportunidade. Grande parte desses suíços foram para os Estados Unidos, só uma pequena parte que veio para o Brasil, não é? Então, chegaram aqui, teve esse problema que ele colocou de alocação nas casas da cidade, né? Foram feitas 100 casas para 100 famílias e vieram 260 famílias. Imagina a promiscuidade que estava, sem falar lá na Holanda esperando, né, os navios para vir para o Brasil, que atrasaram muito, né? Então, geralmente, as pessoas que trabalham esse tema desde o século XVIII, que estava próximo ao fenômeno, colocam tem duas vertentes. De um lado, eles colocam, né, o fracasso da colônia, que foi um fracasso, né? Então, não atingiu seus objetivos para ser mais gentil, né? Então, o fracasso foi que atribui-se às condições naturais. O relevo muito inclinado, solo muito pedregoso, né? Você tinha um lugar que o solo era muito fininho, né? Não dava para fazer cultura. Tinha solo que tinha serrapilheira, que isso é restos que vem da floresta, que vai se acumulando no chão e vai grudando. Era um problema para tirar aquela serrapilheira. Então você tinha lugar que era muito úmido, lugar que tinha falta d'água. Então, essas condições naturais realmente atrapalharam, né? Mas não foi só agora. Outro grupo vai dar ênfase à questão, né, humana. Isso é a má administração da colônia, não é? A falta de incentivo monetário, empréstimo para eles, não é? 80% eram agricultores, mas 20% não eram agricultores, embora vieram do meio rural na Suíça, mas não eram agricultores, mas eram obrigados a ficar no lote. E era proibido sair, você tinha que pedir licença à direção da colônia aqui em Fribourg, que era subordinada ao Rio, para você sair da colônia para ir fazer alguma coisa. Então, era muito rigorosa a direção da colônia no Rio, e aqui só cumpria a ordem, praticamente, né? Então, quer dizer, isso é outra questão também importante. Isso eu acho que recebia uma subvenção também do Estado. Então, os colonos, no primeiro ano eles ganhavam 180 reais, né? No segundo ano era para metade. Então, aí, quer dizer, se eles ficassem na colônia, eles tinham a garantia da terra, mas a terra era muito pequena. Eu até coloco no trabalho se o minifúndio não nasceu aqui em Fribourg, né? Que ele era até muito pequena com essas condições naturais, era difícil ficar. Então, por outro lado também, né, o governo prometeu via gado, né, via semente, isso e aquilo atrasou muito. Chegou bem atrasada a colônia. Então você tem um somatório das condições humanas, a falta de estrada. A estrada para o Rio era péssima, a estrada real que ia até Cantagalo. Então imagina produzir hortifruti grangeiro e mandar para o Rio naquela época, né? Então não tinha incentivo nenhum. Então eles ficaram aqui sobrevivendo. A partir de 21, quando o subsídio diminui, eles começam, né, a tomar informação. Qual é a terra melhor? Aqui, vai ficar aqui, não vão ficar aqui, vão para o outro lado. Aí veio a notícia de Cantagalo que o café estava se alastrando muito em Cantagalo. E o café ia por tropas de burros até o porto do Rio de Janeiro. Cantagalo passou um grande produtor de café. E eles começaram a ensaiar aqui nessa zona colonial a produção de café também. Mas as condições ecológicas, né, não facilitavam. Então, mas o café que era o grande atrativo. Então, repara o seguinte, né? O Brasil colônia, como ele falou, você tinha determinadas características vitais, né? Que era grande propriedade, imensas propriedades. Você tinha, né, a mão de obra compulsória de escravos. O escravo valia mais do que a terra.
Você ganhar uma seis-maria, você tinha que mostrar que tinha escravo para poder utilizar aquelas terras e produzindo para exportação. Esse foi o grande, né, esquema do Brasil colônia, que até hoje tem escravidão, né? Mas sobrevive esse esquema. E Dom João queria implantar, incentivar a pequena propriedade, modernizar, trazer os suíços para ensinar os brasileiros as técnicas agrícolas mais avançadas, ensinar o artesanato, que os suíços já vieram de uma Suíça industrial, onde fazem grande de indústria, né? Mas essas pessoas que não eram agricultores, elas ficaram oprimidas aqui, fazer o quê? Né? Então, a partir de 21, em 20, eles começam a trocar de lote. Inicialmente, você tinha que pedir a direção da colônia. Meu lote é ruim, não vai dar nada, então troca pelo outro. Tem 20 lotes à disposição para troca. Aí começa a troca. Mas depois começa a troca assim, bastante intensa. Você vê nos mapinhas que tem aí, se não me engano, existem as setinhas saindo do 21 para 46, 46 para 1, enfim, isso que aconteceu. Então, quer dizer, o que eu procurei fazer foi somar as condições naturais com as condições humanas para explicar esse êxodo. E também a vontade dos suíços e depois dos alemães de ter um lugar ao sol. Eu vou atrás da economia cafeeira. Então, o que nós temos aqui? Era um padrão que Dom João tenta implantar para depois espalhar pelo Brasil, a pequena propriedade, mas acabou que quem predominou foi o padrão anterior, colonial. Né? Então, esses imigrantes que tinham condição iam para Cantagalo ser fazendeiros de café, inclusive com escravo também. Então, quer dizer, nesse confronto, me parece, uma conclusão que eu chego, é que esta região aqui da colônia passei a ser subsidiária ao outro padrão. Então, quer dizer, uma anulação do que Dom João pensava. Né? E que eu li também, um desses autores falando sobre Friburgo, é que a colônia passou a produzir muito milho. O milho que era o grande produto da colônia. E esse milho, parte dele era para quê? Para abastecer as tropas que circulavam entre Cantagalo e Rio de Janeiro. Né? Então, eu mapeei isso tudo, quantifiquei, tudo quantificado, aí vocês podem ver no mapa, né? Mostrando que eles começam a sair em 21, e aí tem uma técnica também. Como eles não conheciam a língua portuguesa, eles não conheciam as leis brasileiras, não conheciam o lugar onde eles moravam, né? Eles começam, então, primeiro a trocar de lotes, que vai até o final da colônia, essa tentativa, os que ficaram, né? Trocar de lotes. Depois, mapeando esses dados, eu percebi que existe assim, uma reflexão dos colonos, como é que vou alcançar Cantagalo, lá Macaé, com café. Então eles começam a comer açúcar pela beirada. Eles começam a sair da colônia para a periferia da colônia. Porque eles não conheciam, muitos sabiam alguma coisa dos viajantes. Às vezes eles iam até a direção da colônia para tomar informações. Né? Então eles começam a migrar para a periferia, onde hoje é a Unimed, lá em Friburgo, para a Vila de Friburgo, para um quarto de léguas que tem ali no Sinimbu, se não me engano, foram para lá, essa direção também, para Barra Alegre, assim, próximo. Né? Foi a primeira etapa, você pegar as informações quantitativas sobre a saída deles. Então, em 21, 22, 21 que é o ponto fundamental dessa saída. Depois, então, que estão mais acostumados, começam a conhecer melhor a região, eles partem para a zona que eu chamo intermediária, que vem a ser basicamente a região do município de Cantagalo. Então, Cantagalo foi isso em 1924. Em 1924, quando os alemães estão chegando, é que é a maior saída de imigrantes para essa zona. Lógico que ele também continuava trocando lotes, continuava indo para a periferia, mas agora, em 24, que é o ponto culminante da saída, eles vão para Cantagalo. Depois que eles vão para Cantagalo, eles vão para lugar mais longe, para Campos e para o Rio de Janeiro, lugares afastados. Então eu percebi que existe não uma cronologia perfeita, né? Mas uma tendência, à medida que o tempo vai passando, eles vão ampliando seu raio de ação. Né? Eu então coloco os motivos, o que aconteceu isso, que eu somo, né? A parte natural com a parte humana para explicar, né?
e mostro como é que houve a evolução dessa saída. Foi caótica, mas você mapeando direitinho, você vê que tem certa regularidade, né, crescente dessa saída. Entendeu? Isso foi minha contribuição a essa migração de Friburgo. É aí que eu vou me situar. Mas eu também posso ficar depois à disposição de vocês para detalhar algum tempo, para não ficar com a palavra somente. Dá licença um minutinho. Para o pessoal que está aqui presente, para ter uma noção desses números coloniais, desses lotes coloniais aqui. São Pedro está fora, Lumiar está fora, Boa Esperança está fora, Pedra Arriscada, Serra Mar, tudo fora dessas áreas que foram demarcadas para os colonos. Os números coloniais, do 110 ao 120, terminavam aqui em Bocaina e Benfica. Aqui era o final, quer dizer, isso aqui estava fora. As melhores terras, como eu falei anteriormente, as melhores terras aqui da região, porque as melhores é Duas Barras, Cordeiro, Cantagalo, São José do Ribeirão, Barra Alegre, terra quente, fértil, boa para café. Isso aqui era Sarapieira, era Mata Atlântica, para vir do centro da colônia. Até o último lote era um dia de viagem, trilha dentro do mato. E até abrir essa terra para poder produzir 5, 10 anos para conseguir produzir nessa terra. Então, realmente complicado. Mas eu quis situá-los nesses números coloniais aqui na região. E eu queria pegar o gancho, porque o Jorge Miguel fala que, na verdade, os suíços foram mais colonizados do que colonizadores. O colonizador colonizado. É isso aí que eu falei. Porque Exatamente. as dificuldades que Agora, encontraram e algumas coisas, algumas culturas. A questão aí da área colonial, a gleba colonial, também pode ser incluída aí a grande negociata, porque pertencia à Fazenda Morro Queimado a um desembargador do Paço. Né? Então, ele disse, não, ofereço minhas terras para ser comprada. Né? O Gachê teve aqui, achou isso aqui uma maravilha, achou que essa área colonial correspondia ao cantão lá de Friburgo. Aqui vai desenvolver a pastagem e começou a sonhar sobre uma Friburgo da Suíça com a Friburgo de Curitiba. Uma coisa bem diferente, mas foi um sonho, ele achou isso. Ele teve até a Fazenda Bom Jardim para visitar essa região, mas ele opta por essa região aqui. E a fazenda foi super valorizada, né? Então foi um grande negócio para os proprietários. Era do negociata dentro da igreja, né? Não, esse dono da terra era um padre, se não me engano. Monsenhor Almeida. Exatamente. Vendeu superfaturado para o governo. Né? Mas já era antigo. Eram 6 fazendas que foram adquiridas pelo clero a pedido do Monsenhor Miranda, que era o inspetor das colônias. Isso. Né? E foi uma grande negociata que repercutiu, inclusive, no exterior. Em Londres funcionava um jornal de um brasileiro, que agora me fugiu o nome, e ele, como estava na Europa, ele não tinha como ser pego, como ser criticado, nem preso, né? Porque foi uma grande negociata. Escandalosa, né? Superfaturada. Escandalosa, exatamente. Então, quando o Monsenhor Miranda soube que eles, como inspetor da colônia, que aqui ficariam os lotes a serem distribuídos, ele autorizou alguns clérigos a comprarem terras dessas 6 fazendas. E foi um negócio assim de 550 mil réis para 11 contos de réis. Para você ver a distância de como... Uma ação entre amigos, né? 20 vezes, né? Foi de 20 vezes o valor que o governo comprou para estabelecer a colônia. Por favor.
Posso falar? Sim? Bom, porque numa roda a gente tem que pedir certo. Então eu queria pegar um gancho ligeiro no espírito. Chegou até as margens do Paraíba do Sul, em Itancara. E, para manter uma estrutura orgânica da conversa, eu me permitiria dizer o seguinte: você é professor, o Alberto Lema Habib, que no caso ele é vermelhinho Monerá. Ele é, na minha opinião, um historiador familiar acreditado, que nós chamamos entre as famílias, no nosso caso, para lá, das famílias co-irmãs, que Alberto poderá dizer. Na beirada do Paraíba, em que estiveram presentes, e aí eu vou me permitir dizer o seguinte, que nós aqui, o Alberto vai falar como historiador, que na minha opinião tem obra densa, profunda, pesquisada, fidedigna e absolutamente confiável. E aí eu falo também como uma pessoa que nasceu 20 dias antes dele. E eu brinco com ele. Por isso que ele me respeita. Porque eu sou, mas eu não sou. No nosso caso, o juiz é engenheiro, o Joel é engenheiro, eu sou administrador, nós somos Metal, Vermelhinho, Araújo, português, da Ilha da Madeira. Eu gostaria, quando chegasse a minha vez, e eu não estou falando ainda na minha vez, mas o foco que eu queria dar para vocês é o foco intimista, familiar, o olhar da família. Não é? Como dizia ali o poeta Teixeira, esqueci o primeiro nome, naquela música Romaria, ele diz assim, Renato Teixeira. Renato Teixeira. Meu olhar, meu olhar, meu olhar. Esse olhar, ele tem um mistério que encerra, e isso tem uma... Eu ouvi do Renato Teixeira uma história muito interessante. Não é na nossa vez e eu não estou falando. Quando chegar a nossa vez, eu acho que nós outros aqui temos a falar sobre as questões familiares, essencialmente familiares, que diriam respeito a quem? Ao Vermelhinho, ao Monerá, que foi escrito o primeiro livro de Raimundo Bandeira Valgã, que era pernambucano, casado com a filha de Constâncio Monerá, por isso Monerá, o segundo distrito de Duas Barras. Na dispersão, que ele tinha uma coisa na cabeça que eu tinha, e eu não sou. Tudo que eu aprendo um pouco, eu vou no livro do Rui, no livro do Bandeira Valgã, no livro de Albertinho, que é o autor de A Família Vermelhinho, que é um livro denso, livro sobre a família Turner, que muitos já viram falar, que está presente em Duas Barras. O Albertinho tem, eu falo, ele tem uma obra tão extensa e tão ciclópica que eu acho que o suíço, a gente trabalha pelo não glúteo. E o que eu acho? Só em ver o Albertinho trabalhar, e eu acho que o Rui também, me dá uma canseira danada. De tanto que eles pesquisam o trabalho e a fidedignidade. Mas eu vou encerrar com a licença de vocês, e eu acho que a nossa hora vai chegar. De falar aquilo que está no coração. De falar da família, de falar o que nós sabemos. Eu estou com 78 anos. Eu conheci Raimundo Bandeira Valgã, que foi secretário, na época, de Minas e Energia, governo Roberto Silveira. Foi aquele que caiu do helicóptero e morreu. Manel Artal, nosso parente, pai do Ivo, do Álvaro, que gostaria de estar aqui agora. Obra densa. Do Clélio Artal, uma literatura no plano jurídico de um desembargador federal, que é uma obra estonteante, não sei se aqui tem advogados e juristas, mas é uma obra extensíssima. E mais aquela obra de cunho de natureza essencialmente familiar.
eu acho que se chegasse a hora de falar das famílias, do Lutherbach, não é? Também do Lengruber, que tem o Nelore Lengruber, é um espanto. Eles tiraram água da pedra. É impressionante. A marca Lengruber, quem quiser, entra na internet. Devem tudo a eles, o rebanho zebuíno no Brasil, essa nossa gente. E eu vou falar do que eu fiquei impressionado que eu vi aqui com a riqueza presente. Então vocês percebem que eu estou alegre de ver o nossa gente, o nosso pessoal, como eles estão prósperos. Eu falei com o Joel no caminho, a minha casa eu acho que é mais modesta. E eu paro por aqui até chegar a nossa vez. Vou pegar o gancho Sim. para voltar aqui com o Manel, para saber um pouco daqui das famílias daqui também de São Pedro e Lumiar, né? A gente tem lá, conta um pouco lá do como foi a fazenda Lumiar, né? Os espíritos aqui. A briga também que eu sei que tinha do cartório, que hora vinha para cá, hora ia para lá. Conta um pouco disso, Manel, para gente. Bem, os colonos, né, como houve esse êxodo da colônia. Só que essas terras aqui, elas já eram ocupadas. Né? Isso não era um sertão habitado por nações de índios bravos. Né? Já tinham portugueses e já tinham descendentes, portugueses descendentes de nobres franceses lá da Revolução. O nome Lumiar, Fazenda Lumiar, vem daí. Quando ocorre a Revolução Francesa, muitos nobres emigraram para monarquias vizinhas. E a família Deroux migrou para Portugal, Pierre Deroux. E lá nasceram seus filhos, na freguesia de São João Batista do Lumiar, hoje é um bairro de Lisboa. E mais tarde, eis que vem Napoleão Bonaparte invadindo Portugal, né? E esses nobres franceses? Se a Revolução os perseguiu, Napoleão também, certamente, os perseguiria. Então, a corte portuguesa foge para o Brasil com uma comitivazinha dos 15 mil nobres, né? Pouquinha gente, né? Rio de Janeiro tinha o quê? 6 mil pessoas, né? E vem 15 mil nobres. E um dos descendentes vem e acaba por se estabelecer nas terras do Macaé Superior. Porque o nome Lumiar não existia. O Macaé Superior, hoje Macaé de Cima, né? E ele estabelece uma fazenda e, em homenagem à sua terra natal, o Philippe Deroux dá o nome de Fazenda Lumiar. Só mais tarde, com a divisão distrital de Friburgo, o distrito das Terras Frias passou a se chamar Sebastiana, que é lá Campo do Coelho, São Lourenço, Salinas, e as terras mais ao sul e a leste, distrito do Lumiar, por causa da Fazenda Lumiar. Agora, essas brigas que você falou aí, de Spitz, Lumiar, Heringe de São Pedro, brigavam porque era parente. Um era Heringe e o outro era Spitz, mas a mãe era Heidrich, a mãe era Kerr, a mãe era Berbert. Então, isso era briga de família. E, conforme a política de São Pedro ganhava lá no governo do Estado, o cartório vinha para São Pedro. Na verdade, Foram 7 em alterações. 1889, um mês antes da República, Friburgo foi dividido em distrito. Aí criaram o Distrito do Lumiar. Mas o cartório, e o que marcava a criação do distrito era a instalação do cartório. Só que o cartório nem chegou a funcionar em Lumiar. Logo, foi transferido para São Pedro. O primeiro registro de nascimento feito na região foi em São Pedro, de uma criança nascida lá na Santa Luzia, limite com Casimiro de Abreu. E aí a política de Lumiar ganhava, o cartório ia para Lumiar. São Pedro ganhava, o cartório vinha para São Pedro. Mas eis que vem a Revolução de 30, Vargas, e Lumiar era varguista. Aí o cartório foi para Lumiar para nunca mais sair.
O meu avô, Eugênio Guilherme Spitz, ele era tão varguista que o filho caçula dele, o nome era Getúlio Vargas Spitz. E aí o cartório não saiu mais de Lumiar, tanto que mesmo São Pedro sendo elevado à categoria de distrito, né, desvinculado do 5º distrito, né, criou-se o 7º distrito, mas não criou-se um cartório. O cartório permanece em Lumiar. Força varguista, né? Tá vendo como é que é? Gente, vamos abrir a roda. Eu queria só agradecer muito a Cristina, grande parceira aqui com o Benficar, né, nessa promoção. E Mila, me ajuda a gente a ver, fazer uma anotação. Mila também é diretora aqui da casa. Ela tem um projeto bem bacana também, que é o Diálogo de Saberes, né? Me ajuda nessa. Bom, gente, estamos abertos aí. Mas eu queria acrescentar que a colônia foi extinta em 1931. Justamente Dom Pedro II primeiro foi para a Europa e a regência tratou de terminar com a colônia. Uhum. No início, a direção da colônia tinha quase todo o poder sobre, né? Toda a empresa, né? Toda a instituição da colônia, né? Tinha um poder muito grande sobre os colonos. Mas à medida que o tempo foi passando e a colônia não correspondia aos objetivos desejados, né, essa diretoria foi se enfraquecendo. E a Câmara Municipal foi crescendo. Então os colonos, no final, recorriam à Câmara e não mais à direção da colônia. Aí chegou um ponto tal que a regência vamos acabar com a colônia. Não tem mais o porquê de existência da colônia. Foi em 1831 e neste ano ninguém saiu daqui da colônia. A saída foi 0, 31. Mostrando que aquele ciclo tinha terminado. Ciclo de saída, né? Tinha terminado. Queria apresentar também o livro do Rui Hertal, que a gente ganhou hoje, vai fazer parte aqui do acervo, que em breve vai ser aberto ao público. Além dos livros livres, teremos os livros presos já abertos ao público. Eu queria acrescentar uma coisa. Eu termino o livro, além daquelas causas que eu juntei, né? Humanas e física, para explicar a saída. Porque no final, no último capítulo, eu vou falar sobre os catalisadores que ajudaram, né? Então, o catalisador foi a vila. Eu descrevo a vila, tem um desenho da vila aí, né? A vila também foi um atrativo. Interessante, enquanto os suíços debandavam para Cantagalo, etc., né? O pessoal de Cantagalo se aproximava da vila. Começaram a comprar casa na vila, né? Valorizando a vila. Segunda foi a localização da colônia. A colônia está localizada no nascimento de diversos rios, é lugar de expansão de rios, né? Divisor de água. Então nós temos o rio Macacu, o rio Macabu, mais um pouquinho para lá, o rio Macaé e o Rio Grande. Então esses vales naturais, né, essas estradas naturais, também ajudaram eles a saírem, né? Outra questão também foi, eu acho negativa, foi a administração da colônia. Ela foi muito severa com os colonos. Então, elas queriam apoiar, lógico, elas queriam que a colônia progredisse, mas a atitude dela era muito severa, draconianas com os colonos. E o quarto foi a integração com a população pré-existente aqui na região, né? Talvez nem tanto aqui, porque a densidade demográfica era muito pequena aqui. As terras estavam apropriadas por Seis Maria, mas a presença humana aqui na coisa era pequena. Mas a população de Cantagalo quase que bateu palmas quando soube que havia uma colônia europeia aqui. Imaginou que essa colônia ia trazer milhões de benefícios para a própria Cantagalo. Então, essa integração com o luso brasileiro também facilitou muito a saída deles. Reparem bem, em 1823, 24, um vereador de Cantagalo era Lapère, um dos colonos suíços. Mostrando bem que houve uma integração muito grande. Os brasileiros receberam muito bem os suíços. No início, os suíços casavam entre si, do mesmo cantão, depois do cantão com o outro, depois com os alemães, depois com os brasileiros. Você tem uma sequência de casamentos que eu levantei nas igrejas sobre essas uniões, mostrando que devagarzinho os suíços foram se abrindo. Só se casavam entre cantões, intercantões, com os alemães, depois com a população brasileira. Aqui na região, nós tivemos Quem esse que Benfica, né? Desculpa, quem que está tomando as inscrições? Ah, Mila.
Aqui em Benfica nós tivemos isso também, né? Do casamento muito entre a mesma família, não é, Manel? Aqui na nossa região, o caso que nós temos mais marcantes são o Vernet, né? Que hoje falam ou Vernet, né? Os Vernet. Na Benfica tem casamento, muito casamento dentro da família. Foi até curioso que a escolinha municipal da Benfica, todos os alunos, incluindo a professora, eram da família Vernet. Ela até foi levada à Suíça, né? Ela ganhou uma viagem, a Jaqueline, ou Vernet, né? Como se fala no português, né? Ela, para conhecer os parentes lá, o Vernet, que ficaram lá na Suíça. Em Lumiar, em muito menor escala, mas nós temos muito casamento de Brust com Spitz, né? Ambas famílias alemãs, embora que o Spitz tenha vindo muito depois, né? O Spitz não é pioneira, não foi uma migração dentro desse projeto de colonização, foi uma migração espontânea, tanto que o Spitz chegou na região comprando terra e não se apossando nem ganhando terras doadas do governo. Mas quanto a esse casamento interfamiliar, que eu tenho conhecimento aqui e lá na terra de vocês, né? Munerá, Ertal, Munerá, Luterbach. Uma observação, tá? Que geralmente se fala, né, mais oral do que escrito, né, que os suíços praticamente e alemães eram muito pobres, né, mas existiam famílias bem colocadas também. E elas compravam terra dos próprios Existiam vizinhos. famílias, Tinha famílias que vieram com dinheiro. Isso, Exatamente. isso, né? A nossa família, por exemplo, a Vermelinga, o patriarca Xaver Vermelinga, ele tinha um moinho. Eu estive lá na Suíça, na casa onde existia o moinho, e hoje virou uma pintura. A roda do moinho, que moía os grãos, hoje virou mesa de jardim, porque quando ele veio para o Brasil, ele se desfez de todas as coisas, todas as suas propriedades, e vendeu para um irmão ou primo, eu não sei bem. Então, eu estive na casa onde existiu o moinho, e esse moinho, ele hoje virou uma tela a óleo, de propriedade da dona da casa. Então, e um pouquinho além também disso que você está colocando, os alemães eram divididos em duas classes. A primeira classe era uma pessoa requisitada para ser soldado. Então, depois, entre alemães, o Fico, né, e a independência, Dom Pedro tratou de mandar desculpe, 1924. os alemães, havia o registro dos alemães de primeira classe, que eram os soldados. Isso. E os Camuflado alemães, de agricultores. como é que se diz? Era proibido, né? Não, Via soldado. era Então proibido vinha disfarçado de colono. Você importar soldados. A imigração de soldados era vedada pela Convenção das Potências da época. Então, havia os alemães de primeira classe, Os colonos. os colonos de primeira classe, que eram os soldados. Isso. E os alemães de segunda classe, que eram agricultores. verdadeiramente os agricultores. O que eu queria acrescentar é que de primeira classe o governo pagou a passagem deles. De segunda classe foram os próprios Isso alemães aí. que pagaram. Então eles tinham algum recurso. Porque a gente Nem tanto como o suíço, mas eles tinham. tem que ver o contexto do Brasil na época, né? Brasil recém-independente. As tropas aqui eram portuguesas. O Dom Pedro precisava formar um exército brasileiro. Mas com os portugueses eram contra a independência.
né? Em vários pontos do país teve que ter guerra. O último lugar a consolidar a independência foi na Bahia, né? Província Cisplatina, no Pará, todos esses lugares, no Maranhão, teve problema para consolidar a independência. Então, o Dom Pedro teve que contratar mercenários para formar um exército brasileiro. Existiu, inclusive, lá na corte, um exército, entre aspas, porque ainda não havia exército, de alemães e suíços e estrangeiros que tinham participado das guerras napoleônicas. Gente, só pela ordem. Mila, você já está fazendo a inscrição, né? É uma roda de conversa e a ideia é que a gente possa Isso, trocar, ela tá. todo mundo ter oportunidade de falar, né? A gente está com 2 pessoas inscritas, mais uma Dalva, né? A gente tem Berta, a Marina e a Dalva. Quem quiser se inscrever é só levantar a mão. Ok. Pode falar, velho. É a outra pessoa que está na frente. Primeiro foi a Berta, depois a Marina. Pois não, velho. Então, deixa eu me apresentar, né? Eu sou Berta, sou professor lá da Escola de Arquitetura e Urbanismo da UF. Né? E não sou daqui, de Friburgo, né? Também sou descendente de suíço de alemão, mas sou de Petrópolis, né? Mas convivo aqui com o Lumiar há uns 30 anos, né? E cheguei à ocupação dos suíços alemães aqui no território via arquitetura, né? Então, já venho estudando há bastante tempo, pesquisando a arquitetura de taipa daqui. Eu tenho alguns trabalhos publicados, né? E acho que o trabalho do Rui, né, é um trabalho muito interessante e conflui com o trabalho que eu fiz, porque comecei a pesquisar o sistema construtivo daqui, né, de taipa. E esse sistema construtivo daqui, a teoria que está publicada em artigo, é que é um sistema construtivo que foi trazido pelos suíços para cá. É um sistema construtivo em Chaimel. Né? Ele é mais antigo do que em Chaimel, no sul do Brasil. Só que, em vez de se utilizar tijolo, né, se utilizava a taipa para fazer o fechamento, a redação. Né? E eu acho interessante também agora, né, vindo aqui assistindo o debate, né, porque, primeiro eu levantei aqui em Lumiar e São Pedro, né, os exemplares, alguns já foram, quer dizer, acho que mais da metade que eu levantei já foi demolido. Né? Mas ainda temos alguns aí interessantes. Né? Mas quando a gente vai lá para Duas Barras, né, que eu saiba foi fundado pelo Vermelhinga, né? Para Cantagalo, para Bom Jardim, o sistema construtivo muda. Né? O sistema construtivo é o sistema construtivo mineiro. Ele é diferente do sistema construtivo daqui. Né? E assim, agora eu entendo porque muda. Né? Mudou porque as pessoas foram para lá, né? Os suíços foram para lá, principalmente os suíços, né? Os alemães. Acho que a história dos alemães aqui ainda está para ser contada. Né? Diversamente dos suíços. Né? Eles tinham dinheiro e eles adotaram um outro sistema. Né? Até porque, provavelmente, quem fez essas casas foram os escravos construídos. Né? Diversamente daqui que o próprio colono, né, que veio para cá construiu sua casa. Né? Então, eu acho assim, interessante essa confluência. Eu queria falar uma outra coisa também, né? Que é o papel dos índios aqui. Um papel que está muito esquecido. Né? Eu, durante uns 2 ou 3 anos, conversei muito com o Pierre Bauer, né, que era um suíço que estudava aqui o início da colonização. Inclusive, publicamos um artigo juntos. E, assim, a questão do indígena aqui me chamou a atenção, né? Porque os escravos fizeram as casas, mas quem desmatou a área onde ia ser construída a colônia foram os indígenas, né? Os Puri. Estavam aqui, está relatado, né? E no momento que eles terminaram de desmatar, eles foram retirados daqui, né? Foi feito um aldeamento indígena, que é Icaucara. Né? E o papel dos índios está esquecido. Né? Mas, na verdade, também participaram aqui. Inclusive, tem um relato, logo no início, quando os colonos chegam, os Puri vieram para cá. Né? Vieram ver a colônia. E causaram um certo reboliço lá, entre os suíços, que nunca tinham visto isso. Né? E, assim, Icaucara é uma legítima aldeia de alguém, não é à toa, né? Icaucara quer dizer aldeia da pedra. Né? Então, acho que esse
esse papel também é importante, a gente não pode esquecer. Obrigada, Berta. Gente, vamos fazer 3 minutinhos para cada fala, tá? Tentando controlar. E vamos fazer 3 falas. Volta a palavra para eles. Com a fala dele, eu lembrei o seguinte. No sul do Brasil, muitas colônias alemães, né, principalmente alemães, elas foram colocadas em lugares muito isolados. Então, eles tiveram condições de preservar sua cultura através da língua, né, da arquitetura, da culinária, etc. Em Friburgo não tem isso. Por ela ter se conectado com toda a região em volta, né, os colonos foram perdendo as suas características culturais. A gente só conhece se a pessoa é descendente, né, dos colonos através do biotipo, né, e através do sobrenome. Então, quer dizer, o grosso dos que vieram aqui realmente não tinha um grande recurso. Eles não puderam implantar na paisagem as suas características, por exemplo, como Blumenau. Porque a integração foi muito grande, como eles eram minoritários, no final das contas, eles foram perdendo suas características. Né? Agora, eu acredito, botei até no meu trabalho, as conclusões, se a gente fizer um trabalho, né, de base, não eu, porque tem que ser uma pessoa especialista em linguística e tal, vai descobrir muitas características dos suíços alemães que a gente não sabe que são. Na culinária, né, em palavras, etc, etc. Mas está escondido, eu acho que estão escondidos. Precisa alguém especialista para levantar essas características que estão escondidas. Marina. Sim, aí ela faz a inscrição, Mila. Marina. Marina. Eu tinha vontade, já que tem tanto historiador aqui, de descobrir o que foi valorizado na nossa floresta quando os imigrantes chegaram. Que tipo de árvores eles mencionaram, registraram, as descrições que fizeram da floresta, da fauna. Se vocês têm algum conhecimento de textos assim. Gente, vou fazer mais uma pergunta e a gente passa para eles. Dalva? Isso. Ah, tá. Olha só. Primeiro eu não quero dizer que eu fico até envergonhada de saber. Professor, historiador, eu sou só sexóloga. Que bom. Descendente de suíço, sou agricultor. Não só tenho professor, não. Que bom, já não me sinto mais tão entendi, tá sozinho. Mas, partindo do princípio que todo mundo que está aqui passou por uma experiência sexual, né? Está aqui por causa disso, então eu me sinto muito à vontade para falar. Então, o que acontece? Eu observo muito a força de alguns termos. Colonizador, bababá. E aí eu fico olhando, sabe? Porque, independente do movimento dessas pessoas, foi, na verdade, uma forma de trabalhar a cultura que eles trouxeram por uma extensão muito grande. Esse movimento que era físico, como você falou, também era um movimento cultural. Também foi um movimento de passar informação de um lado para outro. E o Spitz, que eu já conheço há muitos anos, né, que é um professor que já tem uma estrada longa, como nosso amigo. Aluno, né? Está sempre aprendendo. Pois é, mas aí o que acontece? Eu observo que a imigração alemã, que ele questiona o termo imigração, mas imigração alemã, que veio para essa região, principalmente, né, da primeira, e que dividiu a casa com os colonos suíços, né, ela, na verdade, ela tinha uma direção, que era a Bahia. Como o Schaffer não conseguiu resolver, que ele ficou na Suíça, então, e aquele tumulto o Rio de Janeiro, aquele calor, tudo que eles não estavam acostumados, vamos direcionar. Direcionou, então, essa primeira leva de alemães, em vez de ir para a Bahia, veio para Friburgo. Independente deles terem vindo para Friburgo,
enfrentou as mesmas dificuldades que o nosso amigo já colocou, né? O professor já colocou. Mas a gente observa também que a diferença entre os suíços que ficaram e os alemães que chegaram não chegou a 100 pessoas. Né? Mais. Pouca coisa. 350. 342, 342 alemães com 500 e pouco suíços. E, detalhe, 142 alemães eram solteiros. A só. Né? Sexualmente falando, deu certo. Né? Posso acrescentar algo? Pode. É o seguinte, a primeira migração alemã aconteceu quando Gachet estava fazendo negociação com o governo brasileiro. Eles foram para a Bahia, Santa Leopoldina e Franquistal. Só que aquela migração, aquela colônia, a gente não considera como uma colônia europeia. Por quê? Os imigrantes alemães dessas duas colônias abusaram do direito de usar escravos. Então está fora do conceito de colônia alemã. Mas eles chegaram antes dos suíços, mas foram para a Bahia. Depois, em 24, é que vem a leva. Exato. Né? Isso. E aí, o que acontece? Quando a gente olha isso, a gente vê a força, né, de um país na entrada de um outro que está na formação. A força de um país que já vem de uma estrutura, inclusive, vamos dizer assim, mais apurada, né, financeiramente, para um país que estava começando a abrir espaços, né, da economia, inclusive. Aí você tem essa dificuldade que aconteceu, uma certa dispersão, mas isso foi o grande motivador para alguns anos depois, né, vir uma nova força alemã de imigrantes para Friburgo. Por quê? Porque se construiu rapidamente, e isso foi uma coisa muito interessante, porque Friburgo tinha essa rivalidade que existe política, sempre houve, né? E tinha uma força política em Friburgo que não queria de forma nenhuma energia elétrica. Tá? Tinha que ser Lampião. E aí, com o interesse, né, de Ferdinand de Arco em trazer empresas para Friburgo, ele estimulou discretamente, né, na medida em que ele falava da importância de trazer empresa, da importância da eletricidade, da importância de você ganhar espaço para que as pessoas pudessem trabalhar, se desenvolver. Aí, o que ele conseguiu? Ele conseguiu que a população ganhasse força no movimento chamado Quebra-Lampião. E a população quebrou todos os lampiões da Praça de Friburgo. Tudo foi para o chão. E aí os políticos começaram a pensar, o Lampião quebrou e é de ferro, né? Daqui a pouco, né? Político que não é de ferro quebra também, não é isso? E aí se deu, né, a entrada da energia elétrica, né? Que vocês quando passam subindo ali para Muri, né? Você passa, tá lá ainda um pedacinho da cabine, né? Ali foi aonde começou o movimento para trazer a questão da eletricidade. Então, se você observar, quando fala o termo imigração, o colono alemão não foi imigrante? Foi, cara. Foi. Ele foi menor porção do que o Sul. Foi, mas não deixou de fazer a diferença na nossa região.
Obrigada, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que tem que se Posso colocar. acrescentar uma coisa que ela falou? Que ficou uma coisa. Rapaz, de cabeça eu não sei não, que eu já não... Não. Não? Ó, eu tenho aqui. Posso falar? Porque depois de uma Nós estamos certa com quantos idade, inscritos? a gente começa a ter umas falhas, Já né? fala dele. Gente, olha só, o Rui vai fazer uma É colocação. o seguinte, ano que vem se comemora o bicentenário da migração, que é em São Leopoldo, que é aqui em Friburgo, né? O que eu ponderei é que em Friburgo, né, os alemães chegaram com a colônia já pronta, eles vão preencher os buracos deixados pelo queijo suíço, né? Mas no Rio Grande do Sul, não, eles foram inaugurar uma colônia. Então, a diferença de 2 meses da chegada dos alemães em Friburgo, ou logo depois lá em São Leopoldo, do meu ponto de vista, tem que incluir essa variável. Eu não sou nem a favor nem contra quem foi a primeira, tá? Eu acho que tem que incluir a variável que aqui já existia uma colônia. Lá não, lá começou do zero. Isso é só uma ponderação, tá? Não, Mas os sem daqui, decidir nada. os daqui chegaram primeiro. Sim, sim. Chegaram 3 meses antes. Sim, isso que eu estou falando. Chegaram primeiro, mas não quer necessariamente que a primeira colônia alemã foi em Friburgo. Foi. Está entendendo? Foi. Não, é para ponderar, estou ponderando. Olha, Então, eu trabalhei... é do lado, não. Não, só um minutinho, é porque tem outras pessoas. São 3 minutinhos de fala para cada um, tá? Tá. Então, olha só. O Centro Cultural Teuto Friburguense, que representa a colônia alemã aqui em Friburgo, foi uma formação de um trabalho meu, do meu marido, e começou e dos alemães que foram se juntando a nós. E a gente fez esse levantamento todo. E é difícil para São Leopoldo engolir que 2 meses fez diferença, mas fez. Não tem como dizer que não foi primeiro aqui. O destino era a Bahia? Tudo bem, mas só que o destino não foi cumprido e veio para cá. Então, esse recuo para aqui tem que ser respeitado. Tá, obrigada, Dalva. Mila. Hã? Quem quer falar? Milton. 3 Olha minutinhos. só, eu não queria falar, não. Eu preferia perguntar, se me permitisse eu pegar o ponto. Você se refere à usina do Hans? Isso. 1911. Não. Eu não. Da formação da primeira colônia, não estou falando do Hans. Estou falando que a vinda dele fortaleceu a segunda. Ele fala da eletricidade. A eletricidade, A eletricidade que ele ligada fala. à eletricidade. Seria a usina do Hans? Seria. Eu acho que sim. Muito bem. 1824. Eu não sou historiador. Eu sou... Não, 1824 não. Colônia. Eu estou falando agora da colônia alemã. 1824, maio. Eu não sou historiador, tá? Engenheiro administrador. Tá. O que ocorre? Então, em conversa ou em festa, né, que eles falam na roça, em festa de jacu, Inhambu não entra. Então, não é isso? Então, nós temos que nos limitar às sandálias e não subir na escultura. Me parece que nós estamos diante de uma questão. Uma coisa é a datação, maio de 1824, que é a nossa gente aí, que o Artal está nessa. Nós temos essa raiz alemã. O que ocorre? 1827 no Sul, que eles não engolem. E eu já escrevi nas páginas do Sul. A historicidade e os aspectos antropológicos, a colônia alemã no Sul, induvidosamente, ela é importante. No entanto, a colônia de Friburgo industrializou o centro e alavancou o progresso da cidade. E nós, suíços, ficamos o quê? No interior. Eu preferiria não falar, só perguntar e a pergunta para o arquiteto. Desculpa, não seria arquitetura típica da nossa região ali, Weisbach, Bonerá, etc. e tal, dessas famílias.
seria a arquitetura portuguesa por excelência, casarões até hoje da família, com 70 e tantos, 80, né, Lemônio? É isso? É só a pergunta que eu queria fazer. Obrigado. Vamos lá. Posso esclarecer uma coisinha que gera muita confusão? Primeiro, a gente fala muito em colonização alemã de 1824. Na verdade, a Alemanha nem existia. Reino da Prússia. Né? Na verdade, os colonos vieram do Reino da Prússia. Só em 1861, lá o Bismarck, é que fez as guerras de unificação da Alemanha, e aí surge o Segundo Reich, né? O Segundo Império Alemão. O primeiro foi o Sacro Império Romano Germânico. E o Hitler queria fazer o terceiro, graças a Deus não fez. Essa colonização não é nem um projeto de colonização. No início do século XX, que vieram os ARP, depois os Geisel, isso aí foi uma migração espontânea. Não teve nenhum projeto. Esses foram os alemães, já era a Alemanha, os alemães industriais. Esses é que alavancaram o progresso de Nova Friburgo com a instalação da IPU, da Haga, né, da ARP e outras mais. Então, não tem nada a ver a industrialização com os colonos de 1824. Tá? Esses continuaram lá, agricultores, marceneiro, carapina, né, como falava, carpinteiro. E no início do século XX é que vieram os industriais. Só para separar essa história aí, que realmente ela é separada. Não. Só uma pergunta. Só um minutinho, por favor. Só um minutinho, por favor. Eu acho que está perfeito. A Alemanha não. Como existiam as terras de Campo Legal. Friburgo, Morro Queimado. A minha família é Kramer. Kramer? É dose violenta dos meus filhos. Suíço, alemão outra vez e tal. O que acontece? Ewald Kramer, 1814. Isso eu tenho documento de família. Engenheiro formado na Alemanha, com problema de guerra lá. Chegou aqui como mestre para alavancar a mão de obra, formar a mão de obra da fábrica de rendas ARP, que para mim ali é um solo sagrado. Onde 1914. 1914. Início do século XX. 1814. Gente, eu falei errado, é 1914. Esse ponto está esclarecido, né? Tá. O senhor quer colocar um... É o seguinte, quanto a essa questão, eu acho, mesmo que a Alemanha não tivesse unificado, mas corresponde à cultura alemã. E segundo, essa industrialização moderna de Friburgo foi um novo ciclo. Novo ciclo, não se pode misturar com o anterior. O importante é se concentrar estudo nesse período pós-colônia até o início do século XX e saber que ligação existe entre a velha colônia e a nova fase de Friburgo. Será que a velha colônia morreu de fato ou ela deixou sementes que vão sustentar a indústria que está nascendo? Então é necessário mergulhar nesse assunto para entender. Eu acho que existe correlação, embora são ciclos diferentes. Entendeu? Meu ponto de Sim, vamos lá, Mila. Então, eu queria fazer uma pergunta à mesa sobre os quilombolas encontrados aqui nessa região. Se tem alguma referência. Os quilombolas aqui da região. Tem até um lugar ali na Serra Mar que chama Quilombo, não é, Manel? Olha, do meu parco conhecimento tem poucos registros sobre isso, mas existe correspondência de colonos lá da 1820, 1819, 1820, 21, quando eles começaram a ocupar o Vale do Macaé, de terem encontrado quilombolas aqui nessa região, exatamente hoje limites entre Nova Friburgo, Casimiro de Abreu e Silva Jardim. Né?
que a gente chama de Serra Mar, né? Hoje pertence ao município de Casimiro de Abreu. Inclusive, o Laurent Sanderberg, ele relata que tiveram enfrentamentos e, como eles estavam mais bem armados, eles conseguiram se submeter aos quilombolas, e me parece que alguns descendentes desses quilombolas, se não me engano, até vieram para São Pedro da Serra, que seria a família da Dona Nene. Não sei se vocês já ouviram falar da Dona Nene aqui em São Pedro, que eles eram lá do Quilombo, Campos Elíseos, né, que é essa região. Mas é uma das poucas referências que a gente tem. Tem também no Alto de Bananeiras, pertence a Silva Jardim, vai dar aqui no Rio Bonito. Também há informações da existência de um quilombo, e no Macabu, no pé do rio Macabu, agora pé do rio Macabu. O que seria isso? Pé do rio Macabu. O que é o pé do rio? Né? Tá lá manuscrito. É a cabeceira? É a foz? Né? Pé do rio é onde acaba as cachoeiras e o rio vai ficar numa região menos montanhosa. Inclusive, esse documento eu tive acesso juntamente com o Jorge Miguel Maia, que faz essa referência de julgamento de quilombolas que tenham praticado um crime contra um feitor. Pé do rio Macabu. A informação é muito vaga, mas são essas 3 localidades que supõe-se a existência de quilombos. Eu só queria colocar o seguinte, que é muito difícil, a gente tentou fazer uma pesquisa dos puris aqui na região e também dos quilombolas, e tem pouquíssimos registros, né? É uma coisa... Eu acredito, só um minutinho, que os puris, eles foram trazidos para a região até para... Eles seriam mais daquela região de Sumidouro, Duas Barras, Além Paraíba, né, lá na divisa com Minas. Nós aqui, descendo a serra, eu acho que a gente já tem mais uma influência do Goitacá. E é índio brabo, né? Goitacá era um dos... Tanto que tem o campo dos Goitacazes, né? Mas o Goitacá era índio brabo. Então, é Tupinambá, né? Daqueles que talvez fizesse até ritual antropofágico, né? E eu acredito que daqui para baixo seria mais os Goitacá do que o Puri, por causa da Baixada Litorânea, né? Isso aí é uma suposição minha, mas que eu acho que tem fundamento, porque do momento que pega a região da Baixada Litorânea, né, vai ter mais ligação com Macaé e Campos do que com o Vale do Paraíba. Eu acho que os puris seriam mais dessa região do Vale do Paraíba. Concorda? Acho que sim. Rafael, quer colocar alguma coisa? Não. Terra de índio brabo. Mila. Eu não tenho mais ninguém inscrito, não sei se alguém ainda quer se inscrever. Tá. Mas antes eu queria tirar uma dúvida. Quando você falou do percentual de agricultores que vieram na primeira leva, eu não ouvi bem. Eu entendi que eram 20%, é isso? Só 20% dos suíços eram agricultores, os outros eram... Não. Ao contrário. Não, a maioria deles a maioria era agricultores. A maioria agricultores. Só 20% não seria. Sérgio, quer falar? Bom dia, sou vice-presidente da Câmara dos Saberes. Muita honra. Que eu Essa semana eu fiz uma visita ao crematório luterano em Nova Friburgo. E uma coisa que me chamou a atenção logo na entrada, eram cerca de 15 túmulos pintados de amarelo. E aquilo me impressionou e eu fui procurar. Vi que as datas eram todas do início do século, final do século XIX, início do século XX. E conversei com o administrador, ele me disse que seriam soldados alemães que teriam vindo para cá, foram cuidados dessa informação no sanatório ali ao lado, e foram enterrados no crematório luterano.
Saber quem pode comentar essa informação. Não tem informação. Alguém quer comentar? Eu tenho ideia. Então, eu vou fazer um comentário sobre o cemitério luterano, que já havia uma discriminação religiosa, né? A colônia estabelecida em Friburgo era uma colônia católica. Mesmo os suíços, eles já eram naturalizados brasileiros automaticamente, e se fosse luterano tinha que virar católico. Era exclusivamente católica. Quando vieram os alemães, e vieram evangélicos, luteranos, o primeiro sepultamento a ser feito foi do filho do pastor, Frederick Oswald Sauerbrau. E foi proibido sepultar a criança no cemitério católico. Então, o diretor da colônia cedeu ao pastor uma área onde ele pudesse sepultar seu filho. Por isso a existência do cemitério da comunidade evangélica luterana ali na subida do Sanatório Naval. Foi discriminação total, preconceito religioso, intolerância religiosa já lá em 1824. Concorda? Eu tenho um ancestral Stutz. Stutz. Tanto ela quanto ele, o casal, né, estão sepultados na igreja luterana. E eles saíram da Suíça como católicos. Eu acho que depois aqui eles devem ter virado luteranos. Naquela época. Não. Hein? Não viraram. Eles intimamente, eles eram e nunca deixaram de ser. Ah, sim. Na minha opinião. Posso fazer mais um comentário sobre essa questão? Sim, temos mais 2 inscritos. Pode ser? Pode. Vamos lá, Mina. E a Maria. Tudo bem? O que eu queria falar é o seguinte, eu morei muito tempo em Gaudinópolis e lá existe uma ruína que os moradores antigos falam que lá era um antigo cartório, sobre aquele assunto do cartório que vocês disseram aí. E eles acham que lá era um cartório que pertencia a Lumiar, né? Na beira da estrada ali no Rio Bonito tem uma ruína de pedra assim, porque aquela região já foi São Pedro, uma época, e tinha épocas que passava a ser Lumiar, né? Que havia esse negócio que vocês disseram aí de mudar, né? E com relação ao quilombo, pelo que eu estudei, eu li sobre esse assunto em alguns lugares. Eles nunca acharam onde era a sede desse quilombo. Só que os primeiros colonos, quando chegaram ali na região onde hoje é a Pedra Riscada, a Serra Mar, lá haviam muito inhame. E o inhame é uma planta trazida da África, que os africanos que dominavam. Então eles sabiam que lá havia escravos fugidos para aquela região. E houve confrontos realmente depois, mas a sede do quilombo mesmo nunca foi achada. Tá? Até existe esse lugar que chama quilombo. Posso complementar? Interessante. E com relação também a costumes suíços, lá naquela região também, Rio Bonito, em Gaudinópolis, existe uma festa que as pessoas colocam uma roupa de planta. Uhum. E isso vem de um folclore suíço sobre uma lenda que eu não sei direito que tem lá, que eles faziam isso. Só que hoje se perdeu, nem os moradores de lá sabem, de hoje em dia sabem. Qual é a lenda, né? Porque a tradição permanece, né? Permanece, mas eles não sabem. Posso complementar a fala dele? É possível aí? Furar. Sim, vamos lá. A política friburguense, ela sempre foi. Então, nós tivemos aí, meados do século XX, de um lado Dante Laginestra e de um lado Galdino do Vale Filho. Gaudinópolis. E para fazer oposição aos varguistas de Lumiar, que Dante foi prefeito nomeado por Vargas para Friburgo, Dante Laginestra, criou-se o distrito de Gaudinópolis. Gaudinópolis já foi distrito de Friburgo. Então, isso fazia parte dessa birra política. Contra os varguistas de Lumiar, os Heringer, né, os Heringer de Gaudinópolis, através do Galdino do Vale Filho, criaram mais um distrito, mas que
Depois se incorporou a Lumiar. Voltou a se incorporar. Boia, fala, boia. Não, boia com H, boia. Borra. É que aqui o pessoal tem um preconceito, porque no alemão o ER tem som de A no final, né? É igual o Vermelhinga. Vermelhinga. O Borra, o Heringer, né? Que virou Heringer, né? Fala-se no português. Então aqui São Pedro era Borra, Heringer. Lumiar, Spitz, Brust. Então se pegavam. Até troca de tiro de espingarda havia. E essa criação do distrito de Gaudinópolis foi essa birra política dos varguistas com Galdino do Vale. Isso eu não sabia. Vê, Gaudinópolis, Galdino. A nossa matriarca Vermelhinga está enterrada em Gaudinópolis. Cemitério da viúva Egdorne. O antigo cemitério da família Egdorne. Exatamente. Dois membros Gente, casados temos com a mais- filha de Xavier em Palcar. Temos mais pessoas querendo perguntar e falar. Vamos lá. Meu nome é Marina, eu fiz faculdade na UFRJ de arquitetura, agora estou fazendo um mestrado sobre arquitetura residencial, tanto de Amparo, quanto Lumiar, quanto São Pedro da Serra. Eu queria saber um pouco mais sobre a fixação da centralidade de São Pedro da Serra, porque Lumiar foi por causa da fazenda, né, que é aquela casa ali na frente. Por que se centralizou em Lumiar? Lumiar já está justificado, porque já tinha a fazenda Lumiar, mas por que o núcleo de São Pedro da Serra, né? Por que foi criado esse núcleo, você sabe, mano? O núcleo de São Pedro da Serra, ele veio mais com a vinda dos alemães, né? Porque aqui, como eu disse, aqui era caminho de tropa, caminho de contrabando de ouro, dos sertões de Cantagalo, né? Como a fiscalização era muito grande nos caminhos tradicionais do ouro, e o Mão de Luva, um bandido aí do século XVII, XVIII, veio garimpar, fugiu da região mineradora tradicional de Minas e fugiu para os sertões de Cantagalo, onde ele encontrou ouro, né? E ele escoava por essa região, né? Cantagalo, Barra Alegre, lá, Bom Jardim, Barra Alegre, São Pedro, Lumiar, Barra de São João, ou Macaé, de alguma forma, ele procurava fugir desses caminhos tradicionais. Então, ao longo desse caminho de contrabando, que mais tarde virou caminho de tropa, né, uma ligação do interior do estado com o mar, foram surgindo núcleos de povoamento. E a colonização alemã, que também não deu certo, né? Os alemães de 1824, os que não eram soldados, vieram tapar buraco que os suíços deixaram. Quer dizer, uma coisa errada em cima de outra coisa que havia dado errado, que também não ficaram na colônia. Eles foram obrigados a vir. Né? Hoje Eles acabaram buscando outras regiões. E não tinha opção. Como a vinda desses colonos já foi no primeiro reinado, já não era mais coisa de Dom João VI, assim, do Dom Pedro I, por interferência da Dona Leopoldina, que era Habsburgo, né, austríaca. Né? Então, esses alemães provavelmente tenham vindo buscar refúgio, buscar terras aqui na região de São Pedro. Porque Lumiar já era um reduto mais tradicional, daqueles descendentes de franceses e alguns portugueses que vieram com a corte. Então, o lugar vago aqui talvez fosse aqui em São Paulo. Se não me engano, acho que na Convenção de 18 havia uma promessa de criar 2 povoados de auxílio aos colonos. Não era a Vila de Friburgo, não, 2 povoados. Eu acredito que sejam São Pedro e Lumiar. Agora, tardiamente, mas colocando esse projeto em prática. Só pegando o gancho da pergunta dela, São Pedro tem a primeira igreja católica? É o primeiro templo, né? A primeira edificação, a primeira construção antecede até a Catedral de Friburgo. Pois é, já ouvi isso também. Mas nossa igrejinha aqui é a primeira. A igreja, né? A comunidade Friburgo, é claro, é anterior, porque a colônia era uma colônia católica. Agora, a primeira edificação de um templo católico
é a igreja de São Pedro. Certo. Antes mesmo da Catedral de Friburgo. Certo. Mila? A Dalva ainda quer fazer um comentário, e o Werther, e já são 12 e 18. Não sei que horas está previsto. Só rapidinho. Obrigada, Mila. Esse fluxo de imigrantes alemães que vieram nesse período, que eram destinados, né, para as terras do Schaeffer, que vieram para cá, eles quebraram e ficaram de uma forma muito, muito importante a vinda deles, pelo seguinte: eles fizeram todo o percurso, né, a pé, né, passaram pelo 3º distrito, chegaram até passaram o Cônego, desceram. Quando eles chegaram ali no Paissandu, que era onde se recebiam os O primeiro núcleo, né, de Friburgo é o Paissandu. Aí o que aconteceu? Ali entre o retorno dos rios, né, dos 3 ali, no Paissandu, foi realizado o primeiro culto luterano no Brasil. O primeiro culto luterano. Sim. E esse culto luterano, que é uma coisa que eu acho que é importante, porque quebrou a hegemonia católica, né? Católica, né? Eles se empolgaram e começaram a visualizar a igreja luterana no Paissandu. E a igreja católica obrigou a desmanchar aquela igreja no Paissandu, porque era de frente para o largo e não podia ter uma igreja que não fosse católica de frente para o largo. Por isso que ela passou para a avenida. Uhum. E ali ela se edificou e está até hoje. Uhum. E, além disso, além de ter sido o primeiro culto luterano no Brasil, a gente tem que observar que isso foi um vínculo muito forte, porque se manteve até hoje. Obrigada, Dalva. Vamos lá. É só uma pergunta, assim, uma curiosidade, né? Porque quando comecei meus estudos, né, fui lá ver o vídeo do nome do Lumiar, não sei o que, e descobri a freguesia do Lumiar lá em Lisboa. Né? E eu não sei se é por coincidência que a freguesia vizinha do Lumiar lá em Lisboa chama Benfica. Alguém sabe dizer? Não. Gente, quer falar, mas... Eu só queria também, até para ajudar as pessoas que vêm a Lumiar, porque quem vem a Lumiar vem de Muri. Né? Então vocês têm em mente que o caminho para isso aqui é Muri, não é? O caminho dos colonos é Vargem Alta, gente, lá das Flores. Então, os colonos alemães que vieram para São Pedro, eles nem passaram por Lumiar. Eles vieram aqui pelo... a estrada central. Ainda tem o nome... Mudou. Núcleo Colonial 61, né? Restam apenas 3 nomes: 61, Pedra do 80 na Sibéria e Alto do 50. Então eles vieram por aqui. O caminho dos colonos esquece Muri, esquece Estuqui, esquece asfalto para Lumiar. O caminho dos colonos é aqui. Então eles chegaram primeiro aqui e foram buscar o Vale do Rio Macaé, que o Rio São Pedro é afluente do Boa Esperança, que vai cair no Rio Macaé. O Colonial 61 foi o lote que o nosso patriarca recebeu. E hoje tem lá não sei Casa Muri. Casa Muri, e com o ano de 1000... já no século XX, né? Mais recente. Mas o lote, quem recebeu foi o nosso patriarca. Isso está nos livros de história. O Marchon da Pedra Riscada, ele recebeu um lote lá no Curuzu, lá na Varginha, que está em mata até hoje. Então, para vocês terem uma ideia da precariedade dessas terras, o que provocou o êxodo da colônia. É uma coisa interessante. O governo ele garantia a volta dos colonos para a Suíça. O governo pagaria a volta para eles. Se não me engano, pouquíssimas famílias que voltaram. Pouquíssimas. Bom, não temos mais ninguém inscrito, né?
Eu só queria fazer uma pergunta, porque eu acho curioso, né? Porque sempre falam que, mas lá no sul eles ficaram mais isolados. Isso. Mas a nossa região aqui, ela ficou isolada até a década de 70, praticamente. Porque a estrada só foi aberta... Falta de energia elétrica. A década de 70 foi a década de maior êxodo rural aqui da região, buscando o centro urbano de Nova Friburgo. Faltava o ginásio, né? E aqui era até a 5ª série. Faltava a luz elétrica e faltava uma estrada decente em caso de emergência. Mas então não era isolado isso aqui? Porque só saía daqui por tropa de burro pela serra aqui. Né? Ou por aqui, por como 61, é que então não ou se pelo preservou, né, nenhuma tradição? Porque aqui o que a gente tem aqui é a tradição do inhame, do aipim, Então, mas né? é que eles foram cooptados A cultura pelo outro padrão. É o que o Jorge Miguel falou, o colonizador colonizado. Entendeu? O colonizador suíço e alemão, ele foi colonizado pelo português. Foi o contrário. Mas não é curioso? É curioso. Bom, eu queria antes, Cris, a gente está aqui com outro historiador, o Inoan, que vai falar com a gente, vai participar da próxima roda sobre a imigração suíça-alemã no próximo domingo, sem ser amanhã o outro. Estamos aqui com o Roberto Carlos, que eu acho que é uma pessoa que também tem que fazer uma fala aqui, que também é um agricultor tradicional aqui do local. O André, que também conhece um pouco da imigração italiana, né? Importante. Que também é importante da gente comentar. E depois a Cris, pode ser? E a gente faz essas falas. Que prazer. Obrigada, Roberto. Vamos começar, Enoa, pode ser? Só para a gente fazer o encerramento. E aí, se alguém quiser fazer mais algum comentário. Fala um pouco da sua pesquisa, Enoa, que também é... Boa tarde. Então, meu nome é Enoa, né? Sou carioca, moro em São Pedro, tenho raízes suíças, né? Que eu descobri pesquisando minha família, porque eu trabalho como genealogista também, né? Então, eu descobri uma origem suíça da região de Rio Claro, São Paulo, e já frequentava São Pedro há muitos anos, 30 anos, e estou morando há menos tempo, mas já estava há muito tempo. Então, a minha ligação em termos de pesquisa, que eu até queria trazer um pouco, que tem muito a ver justamente com a parte alemã, especificamente, porque recentemente, do ano passado para cá, eu comecei a participar de uma pesquisa para um pesquisador alemão, o Wolfgang Miller, que mora na Alemanha, mas conhece bem o Brasil, né, e tem muito interesse pela cultura brasileira, pela história do Brasil, e ele foi apresentado pela historiadora Janaína Botelho, né, de Nova Friburgo. Foi ela que me indicou para ele, me apresentou, e aí eu comecei a participar de um trabalho que tem uma ligação com a história de Friburgo, né, e com a história mais geral da presença alemã no Brasil. Porque ele me pediu para ajudar a resgatar uma história pouco conhecida, que é a história praticamente a primeira colônia agrícola, ou uma das primeiras colônias agrícolas levada assim, por um particular, né, sem ser pelo governo, um uso de trabalho assalariado, no caso alemães. Isso foi em 1822, alguns meses antes da independência. O barão alemão Langsdorff, né, o Georg von Langsdorff, que ele era cônsul da Rússia, mas ele era alemão de nascimento, e que se notabilizou como um grande cientista, fez uma expedição pelo Brasil Central que ficou famosa. Mas antes dessa famosa expedição, que percorreu Mato Grosso, Minas, São Paulo, antes dessa expedição, ele comprou uma fazenda onde seria hoje Magé, na região de Magé, perto de Nomirim, numa área rural de Magé. Ele comprou uma fazenda que era a Fazenda Mandioca. Isso foi em 1816, comprou em 28 de setembro de 1816, essa fazenda. E lá ele ele criou um jardim botânico, começou a construir uma coleção extremamente rica e sendo frequentada pelas pessoas da corte. O próprio Dom Pedro e a Leopoldina visitaram, né? E junto com isso ele teve um projeto de criar uma colônia agrícola
que é essa colônia com alemães, né? Então, na própria Alemanha, ele fez uma divulgação e no Brasil ele publicou também um ensaio. Ele idealizou uma colônia nas terras dele, na Fazenda Mandioca, em que se ensaiaria uma experiência de trabalho com o uso do trabalho assalariado, predominantemente, embora houvesse também escravizados já na fazenda, mas o grosso, digamos que recairia no trabalho assalariado. E a ideia era que cada família tivesse o seu lote naquela fazenda e eles ensaiariam novas técnicas de cultivo, técnicas europeias as mais avançadas e algumas pequenas fábricas assim, ligadas à produção agrícola. Isso ele fez em 1822. Ele teve o apoio do José Bonifácio, que ficou bastante próximo do José Bonifácio, que já era ministro do Reino. Foi bem na transição entre o Reino Unido e a independência, né? Isso foi em março de 1822. Dom João já tinha voltado para a Europa, né? E já tinha voltado para a Europa. E o Dom Pedro era príncipe regente do Reino do Brasil. E nesse momento em que ele idealiza essa colônia, ele já tinha também consciência da experiência suíça, né? Da colônia de Nova Friburgo. Tanto que no José Bonifácio, ele pede que fossem concedidos os mesmos subsídios, as mesmas ajudas que tinham sido dadas oficialmente, pelo menos, aos colonos suíços. Então ele está atento à experiência suíça de Nova Friburgo e ele traz cerca de aproximadamente 30, quer dizer, no total, um pouco mais de 80 pessoas, além do grupo próximo a ele, cerca de 80 pessoas que vieram com ele, famílias alemãs, grande parte, e aí no caso, a predominância não era agricultor, você tinha agricultores, mas tinha muito marceneiro, carpinteiro. A ideia deles também era fazer uma fábrica de sabão, né? Tinha esse projeto. Então, mais assim, artesãos, operários artesãos, alguns agricultores. E ele traz por conta própria, porque ele tinha uma fortuna grande, tinha herdado, ele traz em 1822 em março, só que pouco tempo depois começam a surgir problemas. E aí começam a surgir problemas. Só que nesse meio tempo, essa experiência ela dura alguns meses. Nesse meio tempo ele vai para ele se interessa por Nova Friburgo e lá para junho tem uma série de problemas que se entendem. Os colonos não ficam satisfeitos com certas condições e alguns ficam impacientes. Dá só um gostinho, né? Porque senão o pessoal nem vem do meio que vem, né? Só para resumir, então, o que acontece é o seguinte, quando tem essa experiência da colônia alemã, mas dá um problema, depois eu vou abordar com detalhes, mas ocorrem problemas e o fato que ele vai procurar ajuda na colônia de suíços de Nova Friburgo. Então, alguns suíços vão para a Fazenda Mandioca e alguns colonos da Mandioca vão para Nova Friburgo. E essa história que eu vou abordar com detalhes na semana que vem. Vale a pena, hein? Já deu para dar uma dica do que vai ser no próximo domingo. Roberto, vamos lá? O que eu sinto tudo desse encontro aqui, inclusive recebi a visita aí do nosso amigo lá em cima hoje, lá no meu sítio lá. Não deu tempo dele visitar as coisinhas lá, mas às vezes eu sinto assim, às vezes um pouco de divergência, né? Quem chegou primeiro foi o suíço, foi o alemão. O importante disso tudo, meu pai suíço casou com a minha mãe alemã. Então, quer dizer, todo mundo, ao espiritismo, ao evangélico, ao católico, cara, a gente servia um Deus só. Esse é o mais importante da nossa, eu acredito aqui, entre nós aqui. Eu sempre falei ali, sabe, dentro das nossas reuniões, a gente prestava sempre a vez rezar o Pai Nosso, porque a gente é livre-arbítrio. Você é católico, você é presbiteriano, você é evangélico, você é flamenguista, eu sou vascaíno. Então, o importante disso tudo, dessa história, a gente arrancar as raízes e levantar essas raízes sem raiva, sem rancor um do outro. Gente, deixa eu só falar uma coisa. O Roberto... Isso, esclarecer as histórias. Portanto, que lá em casa, eu acho que dentro do quinto distrito, quinto e sétimo distrito, se vocês procurarem, vocês vão encontrar poucos engenhos de fubá, poucos monjolos para socar café, que a primeira coisa foi o café, Nova Friburgo. Eu lá dentro do meu sítio, dentro da vontade de criar, pouco mais de 44 metros de largura, eu tenho um monjolo, eu tenho um moinho de fubá,
Onde todos deixa eu fazer uma propaganda aí, Roberto. Deixa eu fazer uma propaganda. Gente, o Sítio Maravilha do Roberto é um museu a céu aberto. Flores. É um museu a céu aberto. Ele tem uma casa de farinha, ele tem um engenho de água, ele tem a criação de galinha, ele tem um plantio, tem o açude, tem os peixes, tem vários objetos, relíquias da imigração que vieram da Suíça e da Alemanha. Então, assim, vale muito a pena ir conhecer o sítio. E é lindo, que ele também é construtor. O brechí. Olha, eu não faço, mas eu tenho um forno de barro onde eu faço broa. O brechí é um biscoito suíço e só quem tinha aqui em Lumiar era um Auvergnat. Eu, inclusive, trouxe uma equipe de televisão suíça para conversar com esse rapaz que tem o antigo ferro de brechí, porque eu tenho um elétrico. Eu tenho um lá em casa, mas é de fazer mais um bolinho de fubá. Minha mãe fazia, onde imprensava, né? Botava massa de fubá ali com planta e imprensava aquilo e fazia pra gente. Aonde a gente transformou depois um forno de barro, né? Que ali fazia várias broas ao mesmo tempo. Que é a broa tradicional daqui, né? Essa é a broa tradicional. Isso aí. É a brodinhana. Com várias ervas. Minha mãe fazia gâteau. Abóbora, chuchu. Ó. Minha mãe fazia gâteau. E aí? Vai explicar, né? Gâteau, né? Doce, bolo francês, né? Não é? Hoje eu vou fazer gâteau, né? No forninho de barro lá. Não era gâteau, eu conhecia como gâteau. Isso aí. É isso aí. André, fala um pouquinho agora só para a gente saber um pouquinho da imigração também italiana, né? Aqui em Friburgo, né? Eu me preparei tanto para defender aqui a imigração italiana, mas que seria minoria aqui na nossa região. Esses imigrantes ficaram mais no recurso urbano, foram bem sucedidos nessa adaptação ao comércio, à indústria, à formação de empreendimentos importantes na cidade de Friburgo, mas que não chegaram aqui nas periferias. Apesar de terem sido cortados inicialmente para lavouras de café, acabaram buscando mais os meios urbanos, quando eles se adaptaram bem. E aqui, na minha vivência aqui no Sul de São Pedro e cercanias, eu identifiquei também muitas famílias. Mas não tem não. Mas já em Friburgo, sim. Aqui tem aqui perto a Benvenuti. Ó, Benvenuti. Benvenuti. Carrielo. Tem vários, porque assim no momento fogem. Mastrange. Mas Benvenuti e Carrielo são famílias tradicionais. Mastrângelo também. Mastrângelo é mais na cidade, né? Mais, né? Montechiari, aí é mais dentro da cidade. Agora aqui na roça, Barra Alegre, né? Barra Alegre, Benvenuti, Barra Alegre. Benvenuti é daqui. Não sei se é o fechamento, mas eu queria agradecer muito o Rui, você por ter acreditado na proposta. O Rui trouxe os amigos dele, os amigos vieram, né, para esse encontro. E como eu moro no Benfica, numa casa bicentenária, eu quis conhecer a história do Benfica, né? Então, assim, é um bairro que às vezes as pessoas daqui de Lumiar e São Pedro não conhecem, e eu tenho feito atividades para divulgar o bairro Benfica, que é um bairro que preserva muito a questão da agricultura familiar, né? Então, assim, eu convido vocês a Benfica no meio do caminho aqui entre Lumiar e São Pedro. Agradeço, Lia, foi um encontro muito bonito, assim, porque eu acho assim, os imigrantes, né, além de tudo, eles têm a esperança na terra nova, na terra prometida, e assim, muita coragem, né? Eu acho que é muita coragem você se imaginar, se lançar ao mar, né, e chegar num lugar distante. Se a gente pensa na gente, né, envolve muita coragem,
dar esse passo, levar a família, crianças, né? E era uma busca de esperança. Então, assim, o mais importante é a gente sentir que eles estavam buscando a esperança de sobreviver. Então, quando a gente fica nesses conflitos de qual é a origem, vamos pensar que todos estão aqui porque alguém pensou na esperança de viver melhor, de viver, trazer o melhor para os seus filhos, né? E crescer. E, de certa forma, quando eu me vejo aqui no lugar que eu vim morar e estou querendo contribuir, eu acho que essas pessoas também vieram para contribuir com alguma coisa. Alguma coisa eles pensaram em estar trocando com o Brasil. Então, eu acho que a gente, no fundo do coração, precisa também pensar no amor que há envolvido nessa questão. Obrigada, Cristina. Pois não, Sérgio? Rapidamente, eu acho que não podia deixar de faltar esse tema, a questão da música. Friburgo é uma das poucas cidades que mantém 3 bandas. O poder público mantém 3 bandas. Centenárias. E elas, a Euterpe Friburguense, a Euterpe Uniarense, que foi fundada em 1891, e a Campesina. Então, o Manuel, há pouco tempo, fez uma exposição linda lá na Euterpe mesmo, sobre essa questão, com fotos da primeira formação da banda. Ali, queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da importância da colonização na tradição musical. Essa questão do instrumento de sopro, né, e acordeon, isso é uma tradição bem europeia, italiana e germânica, né? E eu acredito que, devido ao isolamento em que se vivia aqui, no final do século XIX, talvez esses músicos tenham se reunido em casa, né, para tocarem juntos, e acabou surgindo a ideia da formação de uma sociedade e uma banda de música, né? Porque 1891, né? Bem, final do século XIX, que é a fundação da... mais antiga ainda, essa é a Euterpe Friburguense mais antiga ainda, né? E a Campesina foi uma dissidência da Euterpe, né? Briga interna lá, fizeram outra banda. Quem ganhou foi a cidade, que passou a ter 2, né? Ao invés de uma. Mas eu acredito que seja essa tradição, principalmente do instrumento de sopro, né? O trombone, o saxofone, o trompete, uma tradição alemã, né? E acabou resultando na Euterpe Lumiarense. Certo. Mila, quer falar? Não, acho que está encerrado. Tá bom. Só fazer uma Pois não. Quando ele falou do bolinho feito com o fubá, né? O fubá aqui, ele substituiu o trigo pelo isolamento, principalmente aqui na região de Lumiar e São Pedro. Eu fiz até um trabalho, escrevi um trabalho sobre a broa de Lumiar, uma tradição familiar. Usei muito material de vocês para falar um pouco da história. E o interessante, né, assim, eu falei da broa, do trabalho e tal, e mostrei a uma amiga alemã. E ela ficou impressionada, mas isso é um storage. Quer dizer, só que ao invés de colocar nozes damascos, eles colocam chuchu, abóbora, banana, né, o cará. E a tradição, né, de reunir todo o processo de confecção, né, lembra muito, né, as tornadas de pães, né, na Alemanha, na Suíça. A própria casa do colono em Petrópolis tem um forno muito semelhante aos nossos fornos aqui, só que lá as famílias se reuniam para fazer o pão de trigo. E aqui para fazer a broa de plantas, né, a nossa broa de fubá de milho. Então, quando ele falou que a mãe fazia os com o trigo, com o fubá, certamente foi substituindo o trigo, né? E aí já criamos uma culinária própria, né? Inclusive, aqui a gente tem uma planta, a planta do milho, que é o milho branco. Aonde muitos perguntam, como é que você faz para o fubá ficar branco? Semana passada eu recebi um grupo lá em casa, eles perguntaram a mim, como que o fubá ficou branco? Aí eu mostrei o milho branco e mostrei o milho amarelo. Catete. Já estamos encerrando. Que o branco, ele é mais suculento.
Entendeu? É mais E gostoso. o amarelo, ele é mais seco. Tem de A carinho. broa fica seca. A broa fica seca. Entendeu? Essa é a diferença do milho branco com o amarelo. Entendeu? Gente, vamos. E aluna do ESAL na USP, da geografia. Gente, muito obrigada. Vou agradecer muito ao Manel, ao Rui. Foi muito enriquecedor. Obrigada, gente. Fica um convite aqui para as pessoas conhecerem o Centro Cultural Teatro Friburguense, que é lá na Praça das Colônias. É a única loja que fica aberta na Praça das Colônias, é a número 7, que é do Centro Cultural. Vai até lá, ver o material, conhecer, brincar, trocar ideias, porque isso enriquece. Coisa que fica preso num só, não cresce. Falaram, esse dia eu falei com o Libério e Rita. Faz ligação com ela. Parabéns. Pô, muito bom. Sempre aprendendo, né? Muito bem, parabéns aí. Muito obrigada. Controlou bem. Se vocês puderem vir semana que vem. Obrigado, tá? Falou? Pensei que você fosse cantar, você vai falar, vai cavalo. Tinha que dar apoio ao parente. Falou, gente. Vamos ver se desce para o joelho. Eu fui criado com milho branco. Peraí, Manel. Aí vai jogando sozinho. O grosso vai ficando. Pedro. Ó, querido, vou trazer porque.